Olá, meus queridos, povo maravilhoso, povo mais feliz da terra. Muito bom isso. Estamos de volta aqui trazendo novidades, boas novidades para vocês. Já pedimos que você fique atento aí para deixar o like, é uma participação muito grande que cada um faz quando deixa o like, quando compartilha. E eu peço encarecidamente que você faça isso, você divulgue, que você confira isto que eu estou falando, você confira na palavra para ver se é isso mesmo, porque se você for abençoado igual nós temos sido aqui com essa palavra, vai ser muito bom. Amém? Então nós vamos ler um texto aqui no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 31, vamos ler alguns versículos. Diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará, glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Assim. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que eu vos mandei, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Um pouco atrapalhada aqui a minha leitura, hoje os meus olhos não estão colaborando muito comigo, mas eu creio que dá para entender. Isso aqui não é uma... Todo mundo já sabe, né? Que isso aqui não é uma exposição de perfeição, mas é alguém que está fazendo, procurando passar em frente aquilo que Deus tem nos dado, com compromisso de abençoar a sua igreja. Então, aqui tem um subtítulo dessa passagem: as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Então nós vemos aqui que a partir daqui Jesus começou a dar muitas instruções, que são assim, parece que está falando com a gente agora, hoje. E quando nós discorríamos sobre isso, nós comentávamos, eu e o Décio, sobre essa atitude de Jesus. Ele já tinha passado pelas maiores provas, ele já estava decidido, sabendo que ele iria para a cruz. Então ele ia deixando aquele grupinho ali amado, aquele grupo cheio de defeitos, incertezas. Mas Jesus tinha certeza também que eles iriam dar conta, porque o próprio Jesus estaria com eles, estaria conosco. Isso não foi uma promessa só para aqueles discípulos na época, dá licença, irmãos, mas é uma promessa para toda a sua igreja em todo o seu tempo. Jesus, então, ele estava ali dando aquelas últimas instruções, e até eu comentei, parece até uma dona de casa, um dono de casa que vai fazer uma viagem difícil, fazer uma missão difícil, mas ele quer deixar a sua casa preparada para que ela funcione bem até o tempo que a gente volta, né? Então isso é uma coisa assim, nos passa um carinho muito grande do Senhor. E assim ele começou a dar essas instruções, volto a dizer, não só para aqueles discípulos, mas para todo o tempo da sua igreja,
e parece que cada dia isso se torna mais atual, né? Então, ele nos chamou muita atenção aqui, que a primeira coisa que ele mencionou aqui nessas instruções foi a respeito do novo mandamento que ele deixava para os seus discípulos. Eu confesso que eu vivi muito tempo, desde que eu sou criança, que eu aprendia sobre os 10 mandamentos, né? Lá na Igreja Católica já se falava sobre os 10 mandamentos, e depois passei muito tempo em outra igreja e nunca tinha ouvido falar disso, e aquilo parece que era alguma coisa que estava oculta e que faltava na minha vida, que falta na vida da igreja. Então, para nós, como igreja, meus queridos, nós não temos só 10 mandamentos, não. Jesus deixou este novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Nós vemos que lá no Velho Testamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta palavra não anula isso, mas para a igreja Jesus deixou este mandamento: que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E nós vemos, meus irmãos, que a grande preocupação de Jesus ao falar isso, e vemos também o prejuízo que tem havido no meio da igreja pela falta da vivência deste mandamento, o mandamento de amarmos ao Senhor, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Eu estava preparando aqui esta fala e vi aqui a passagem que vem logo antes, que fala sobre Judas. Jesus prediz que Judas o há de trair. E nos deparamos com Judas de uma forma que nós nunca tínhamos visto. E refletimos um pouco. Certamente, se você for pensar no Judas, você vai descobrir mais coisa ainda sobre ele. Jesus escolheu Judas para ser logo um dos seus apóstolos. Irmãos, isso era de uma grandeza muito grande. E Jesus não se enganou. Diz a palavra que o Senhor nos escolheu por decreto. Então, houve um decreto para a escolha de Judas. E Judas ocupou um espaço muito importante naquele grupo dos 12 apóstolos, porque ele era responsável pela bolsa, ele era o tesoureiro da equipe, né? Então, uma das características dele é que ele certamente era muito inteligente. Eu estava pensando, eu acho que ele sabia se comunicar bem e que certamente ele era bom de matemática, né? Porque para mexer com dinheiro, né? E naquele tempo que era tudo muito escasso, né? E Judas esteve com Jesus durante todo o seu ministério e pelo que se sabe, ele era assim, encarregado da bolsa, né? E ele teve a oportunidade de aprender, de fazer, de ser tanto quanto os outros. Mas ele tinha uma coisa que não deu certo, que ele não aprendeu a valorizar a Jesus, ele não aprendeu a amar a Jesus. Ele estava ali naquele meio, mas o seu interesse era outro, eram os seus planos pessoais, tinha a ver com o dinheiro, com a sua imagem, com tantas coisas que a gente não, é difícil até de avaliar, né? Mas vamos ficar nisso. Ele era muito, ele era apegado ao dinheiro, não ao Senhor Jesus. Então, por causa disso, ele foi privado de muitas coisas, né? Inclusive, ele não viu Jesus ressuscitado, ele não desfrutou
do desenvolver da igreja. E ele, nós sabemos, ele acabou se suicidando, né, meus irmãos? Então, nós vemos que o destino de Judas não foi nada bom. Mas Jesus o amou até o último momento. Nós vemos aqui nessa passagem ali da predição da morte da sua morte, que quando eles estavam ali comendo, que ele deu a Judas um pedaço de pão molhado, um bocado molhado, que quando estava aquela questão ali, quem é que vai me trair e tal, quem é, aí Jesus deu aquele bocado molhado para ele. E naquela época estava vendo, não fala nas escrituras, mas a gente pesquisando, nós descobrimos que naquela época havia um costume na sociedade lá, que o anfitrião, quando ele chegava alguém na casa dele, havia um costume de honrar aquele anfitrião, aquele amigo, aquela pessoa amada, com um bocado molhado. Então foi isso que Jesus ofereceu para Judas, ali naquela última hora, quando logo em seguida Judas, quando Jesus disse o que tens que fazer, faz-o logo, ele se levantou e foi. Ali ele tomou a sua última decisão. Então, onde nós queremos chegar? A respeito do amor, né? O amor que precisa ser vivido no meio da igreja, mas é amor mesmo, nada de Judas no meio da igreja. O Senhor, ele fala do amor que nós devemos ter uns para com os outros. Isto é muito sério, é muito fácil a gente dizer que ama porque dá presente, ama porque faz comida boa, ama porque dá abraço, bate nas costas. Isto não é amor. O amor de Deus, verdadeiramente, ele é diferenciado de todo tipo de amor que você possa imaginar, né? E esse amor com que Jesus nos amou é que ele pediu, ele mandou aos discípulos que se amassem uns aos outros. E nós vemos, meus irmãos, que esta é uma prática que nunca vai falhar. O exercício do amor, ele nunca vai falhar. O amor de Deus, ele sempre dará frutos. E ele precisa ser praticado pela igreja em todo tempo, e com certeza ela sempre prosperará onde houver o amor de Deus. Às vezes a gente passa alguns atropelos, às vezes o amor não quer dizer tapinha nas costas, como já falei, não é elogios, mas são atitudes que realmente nós precisamos praticar com o coração sincero, sabendo que estamos aprovados pelo Senhor no exercício deste amor, muito embora às vezes nós tenhamos que ter algumas atitudes um pouco duras, né? Estava lembrando aqui, quando Jesus expulsou aquele povo ali do templo, alguém pensa assim, mas que Jesus mal, né? Não, ele estava fazendo aquilo por amor a Deus, por amor às nossas almas, não permitindo que aquela bandalheira se estabelecesse, permanecesse ali no templo, né? Então o amor, como eu já falei, não é sorrisinho, não é afagos, mas são atitudes de amor que agradam o coração de Deus. E este é o amor que nós precisamos praticar. E quero chegar mais à frente, a importância deste amor, não só para com os da nossa igreja, mas para com o povo de Deus, de um modo geral. Aqui o Senhor não falava do amor que nós precisamos ter para com os ímpios, que nós devemos amar também como o Senhor amou, né? Mas o amor que precisa ser praticado no meio da igreja, ele é diferenciado.
e ele estava mandando que nós fizéssemos isso, e nós precisamos estar atentos, porque a falta dele tem trazido realmente muitos prejuízos, tem feito com que hoje nós vemos, são tantas denominações, são tantos grupos fazendo coisas esquisitas em nome de Deus, e também nós podemos ver que Deus, o Evangelho de Jesus, em certa parte, ele está sobrevivendo no meio de dificuldades que não era para ver se houvesse a prática desse amor do Senhor no nosso meio, né? Alguns grupos que se separam e acham que são melhores do que os outros, outros acham que entendem melhor do que os outros. Meus queridos, esse é o momento da igreja estar em unidade. A igreja de Deus, ela é a igreja de Deus, é única, ela recebe o comando do céu. É hora da gente quebrantar o nosso coração e se condoer com os nossos irmãos que estão mais fracos. Nós sabemos que existe muito isso, existem grupos, meus queridos. Não precisa ir longe não, aqui no Brasil mesmo, existem grupos que estão sobrevivendo com muita dificuldade. Existem grupos que estão aprisionados em lideranças que não agradam ao Senhor, em seitas. E nós precisamos estar atentos para amar os nossos irmãos, não importa onde eles estejam, nós possamos lutar pela igreja do Senhor, por quem Jesus derramou seu sangue, porque, meus queridos, a salvação ela ocorre, às vezes, em lugares onde você não imagina. A simples observância da palavra de Deus, às vezes, ganha um salvo, às vezes numa dificuldade, no meio de uma dificuldade muito grande, num grupo que não nem se identifica direito com a palavra, mas nós precisamos estar atentos, meus queridos, aos nossos irmãos em Cristo verdadeiramente, e não os irmãos de instituição, irmão da Assembleia de Deus, com o irmão da Assembleia de Deus. Eu mesmo já ouvi alguém dizer muitas vezes, essa aqui que é a igreja certa, aquilo que é a igreja... Não é isso, a igreja certa é a igreja de Jesus, é a igreja que está descrita na palavra, é a igreja que se identifica com Jesus. A palavra, o apóstolo Paulo disse uma coisa que eu sempre lembro, os crentes de modo geral que devem saber disso, é que nós devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo era. Então, é isso que o Senhor quer da sua igreja, é a unidade do Espírito, e não disputas religiosas, que esse é aquele, esse é feio, esse é inteligente, esse é rico, esse é pobre. Meus irmãos, não pode haver isso. Vamos lutar pela obra do Senhor, pelo povo do Senhor, vamos orar pelo povo do Senhor, vamos exercer o amor pelos nossos irmãos, nos amar uns aos outros. Se descobrirmos alguma coisa nova, que o Senhor, com certeza, ao longo do tempo, Ele tem revelado e revela coisa nova. Vamos procurar disseminar isso para os nossos irmãos, para que a igreja seja fortalecida. Bom, meus queridos, já falamos bastante sobre este assunto e nós vamos parar por aqui e deixamos aqui esta bela mensagem, pedimos a você que reflita sobre ela e ore sobre ela e ponha em prática isto que a palavra está nos ensinando, né, meus amados? Então, ficamos por aqui e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.